Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o comportamento governado por regras. Na aula passada, a gente falou sobre comportamento verbal e o comportamento governado por regras, ele vai abranger também o comportamento verbal. Porque, querendo ou não, a regra ela tá ligada a algum tipo de comportamento verbal. Mesmo que não seja exatamente um mando, por exemplo, né? Como a gente conversou na semana passada, o mando é quando eu sinalizo alguém para fazer algo, né? Mas olhar placas, a gente saber quais são as regras sociais, né? Fala de um comportamento governado por regras, tá bom? E a gente vai explorando aos pouquinhos essa temática, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Dizer que o comportamento é controlado, entre aspas, né? Por uma regra, é dizer que está sob controle do estímulo regra e que a regra é um certo tipo de estímulo discriminativo, um estímulo discriminativo verbal, tá? Então, quando a gente pensa que seguimos regras, por exemplo, placa de trânsito, uma placa de trânsito, por exemplo, de pare, né? Se eu tô no trânsito andando normal e eu vejo uma placa de pare, eu naturalmente é um estímulo discriminativo verbal para mim, porque eu olho para aquela placa e eu consigo saber o que ela significa e qual é o comportamento que eu preciso emitir em função dessa placa, tá? Então, uma placa de pare é um estímulo discriminativo verbal, porque eu falo de uma leitura que eu faço dessa placa para que eu pare naquele determinado local e espere, sei lá, o pedestre passar ou veja se está vindo algum carro num cruzamento, enfim. Então, são comportamentos que eu acabo emitindo por conta de um estímulo discriminativo verbal e que eu não preciso ficar pensando muito, né? Se tornam comportamentos automáticos, tá? Então a gente fala que o comportamento ele é controlado por regra, tá? Em função de um estímulo discriminativo verbal, tá? A gente vai explorar um pouquinho mais isso. Somente o comportamento que pode ser descrito por regras pode ser chamado de comportamento controlado por regras no presente sentido, tá? Todo comportamento operante, inclusive o controlado por regras, é modelado por reforço e punição, tá? Então, existem algumas regras que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, tá? Então, assim, isso vai depender muito da cultura na qual eu estou inserida, muitas vezes na religião na qual eu estou inserida, no contexto familiar em que eu vivo, né? Então, o que é regra para mim na minha vida pode não ser regra para você. Então, isso vai depender muito do contexto. Por isso que a gente sempre tem que pensar na história da ontogênese, quando a gente vai analisar, por exemplo, o comportamento governado por regras. Por quê? Na história daquele indivíduo, ele pode ter sido reforçado em algumas regras e pode ter sido punido por não seguir ou por seguir outra regra. Hoje tá difícil, hein? Mas, de uma maneira geral, quando a gente pensa na cultura, algumas regras são, entre aspas, universais. Então, por exemplo, as regras de trânsito, por mais que nem todo mundo siga, a gente sabe que nem todo mundo segue, são regras que quem dirige conhece e sabe que tem que seguir, né? O nosso código penal, então a gente sabe o que é crime, né? Pelo menos assim, o que é básico dos crimes, né? Os mais conhecidos, enfim. A gente tem uma noção do que é crime. E mesmo que a gente saiba que nem todo mundo segue, as pessoas sabem que aquelas são regras que deveriam ser seguidas. E que, mediante o não seguimento, vai existir algum tipo de punição, vai existir algum tipo de consequência, tá? Então, quando a gente pensa num comportamento que ele é emitido em função de uma regra, que a gente vai chamar de comportamento controlado por regras, tá? Fora isso, a gente tem que pensar que são comportamentos operantes, mas de outro tipo de categoria que não seja pelas regras, tá?
E aí existe, né, a expressão modelado implicitamente, né, que vai se referir ao comportamento que é modelado diretamente por uma consequência relativamente imediata, que não dependem de ouvir ou ler uma regra. Por exemplo, o que eu citei agora em relação à placa de trânsito, tá? Existem locais, né? Por exemplo, uma rotatória. Muitas vezes não tem placa nenhuma na rotatória, mas eu, por ter tirado carteira, por ter aprendido as regras de trânsito, eu sei que numa rotatória a pessoa que está à minha direita tem a preferência. Então eu naturalmente vou parar, vou ver se tem alguém à minha direita para poder fazer o contorno ali na rotatória e só então eu vou seguir, tá? Então esse é um comportamento modelado implicitamente. Eu aprendi essa regra em algum momento e eu não preciso que ninguém me fale, né, ou que tenha algo escrito para que eu a siga. Naturalmente eu já aprendi essa regra ao longo da minha vida e eu não preciso que ninguém me sinalize sobre ela. É como se eu já tivesse, entre aspas, internalizado. Quando a gente pensa nas teorias mentalistas, elas vão falar dessa internalização, mas na verdade é porque é como se eu já tivesse automatizado essa regra em mim. Então, por sucessivos reforçamentos, sucessivas situações que eu passei e tive a experiência com essa regra, que a partir de determinado ponto eu não preciso que ninguém me relembre. Eu automaticamente, por estar naquela situação, né? A rotatória, digamos assim, é um estímulo discriminativo verbal para mim. E aí eu vou seguir a regra sem que ninguém precise me sinalizar dela, tá? Então, aí a gente fala que é um comportamento modelado implicitamente. O comportamento controlado por regras, ele vai depender do comportamento verbal de outra pessoa, enquanto o comportamento modelado implicitamente não requer outra pessoa. Então, quando a gente fala um comportamento controlado por regras, vai ter sempre um ouvinte, tá? Um ouvinte e um falante. Então, suponhamos uma situação pai e filho, tá? Então, o pai ele vai dizer para o filho: não coloca o seu brinquedo aí, guarda dentro do seu baú. Essa é uma regra, para ele não deixar o brinquedo dele espalhado pela casa. Então, existe um falante, alguém que dita uma regra, e existe um ouvinte, tá? Esse ouvinte está sob controle do estímulo discriminativo pai, que é alguém que possui determinado poder sobre ele, e aí ele vai seguir essa regra, tá? E isso vai se tornando uma regra na medida em que vai acontecendo várias vezes. Então, o pai vai dizer isso uma vez, vai repetir algumas vezes, vai chegar um ponto em que ele não vai precisar falar mais. A criança naturalmente vai pegar o brinquedo e vai guardar dentro do baú. Significa que que essa regra já foi vai se tornar modelado implicitamente, tá? Quando a gente fala de comportamento modelado implicitamente, muitas vezes a gente vai remeter também àqueles comportamentos que a gente não sabe explicar da onde veio, né? De como que a gente aprendeu, como por exemplo, jogar uma bola, enfim, andar de bicicleta. Em algum momento alguém nos instruiu de que deveria ser daquela forma, como que deveria ser feito. A gente aprendeu, né? E se tornou um comportamento automático, tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala de comportamento modelado implicitamente, são esses tipos de comportamento. Agora, o comportamento controlado por regras, ele sempre vai depender de ter uma outra pessoa, tá? De ter um estímulo discriminativo verbal controlando esse meu comportamento, tá? Então é isso, ó, o comportamento controlado por regras é comentado, dirigido, instruído, ao passo que o comportamento modelado implicitamente surge sem instrução e frequentemente não se consegue falar sobre ele. O comportamento modelado implicitamente, às vezes são aquelas regras que a gente tem em casa, que você não sabe de onde surgiu, mas que parece que sempre existiu a regra em casa, como por exemplo, não sei, pensar numa regra boba.
numa regra, não pode, existem em algumas famílias não se pode conversar durante a refeição, tá? E que ninguém nunca questionou e ninguém sabe dizer o porquê, mas sempre foi assim. Então, não precisa se dizer, né, nessa família que não se conversa durante a refeição, porque isso é uma coisa que já está modelado implicitamente, que ninguém precisa ficar sinalizando. É diferente, por exemplo, se eu vou almoçar, né, na casa dessa família e aí o meu amigo vira e me fala, olha, durante a refeição a gente não conversa. Aí você vai falar, mas por quê? Não, aqui em casa é assim mesmo. Acabou, meu comportamento vai ser controlado por essa regra que esse meu colega me disse. A primeira aproximação grosseira é controlada por regras, mas o produto final é modelado implicitamente, tá? Então, por exemplo, se a gente perguntar para alguém, né, que, sei lá, um goleiro, né, como que você agarra essa bola? Ele não vai saber dizer precisamente o que é que ele faz. Ele vai dizer, eu olho e tento pegar. Né? E se você perguntar para ele como que foi essa história de aprendizagem, por exemplo, como é que foi você melhorando como goleiro, né? No início, como é que você fazia, como é que você faz hoje, ele não vai saber dizer muito bem. Mas começou como um comportamento controlado por regras. Começou, por exemplo, lá na educação física, no primeiro ano da escola, o professor de educação física sinalizando, você tem que fazer assim, quando a bola vier na sua direção você se joga e espalma a mão, enfim, alguém instruiu. Com o passar do tempo, na medida em que os jogos foram acontecendo, essa pessoa foi tendo comportamento modelado, mas de uma forma que ele não sabe explicar muitas vezes, tá? Então, inicialmente, o comportamento ele sempre começa com um estímulo verbal, tá? Então, um estímulo discriminativo verbal, então alguém dando uma ordem, explicando como que essa regra funciona, e com o passar do tempo, né, vai se tornando um comportamento modelado implicitamente. Uma vez modelado o comportamento, sabemos como nos equilibrar sobre uma bicicleta, mesmo que não possamos explicar, tá? É o exemplo da bola que eu acabei de falar. A criação de regras faz parte da nossa condição de falantes. Então, o tempo inteiro a gente cria regras, até para nós mesmos. Por exemplo, hoje eu tenho aula de teorias comportamentais. Então, o que eu faço? Eu entro no portal, eu vou olhar qual que é o tema da aula, vou olhar qual é o texto. Eu vou ler o texto e vou dar uma olhada no slide. Na medida em que eu faço esse processo, eu vou pensar o que é que não ficou muito claro para mim, vou assistir o vídeo e aí, se ainda não esclareceu, eu vou solicitar a explicação para a professora depois. Sem perceber, olha o tanto de regra, né, que eu criei, me colocando como uma aluna, né? Primeiro eu leio o texto, depois eu olho o slide, depois eu vou ver o vídeo, né? Então tem aí uma cronologia que eu vou seguir, né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. Eu vou, sei lá, eu pretendo gastar 2 horas fazendo isso, então eu vou cronometrar o meu tempo. Então, criar regras faz parte, até para diversões muitas vezes, né? Então, quando a gente está começando a sair lá na adolescência, nossos pais eles vão sinalizar, né? Volta até tal hora. Então, é um estímulo discriminativo verbal para que eu fique sob controle de determinado horário, eu tenho que estar em casa. E que eu sei que se eu passar desse horário, eu posso sofrer algum tipo de punição. Se eu chegar antes do horário, eu posso ser reforçado, né? E aí eu posso, muitas vezes, na próxima vez que eu pedir para sair, meus pais vão me liberar novamente. Agora, se eu chego depois do horário, pode ser que numa próxima, eles ou vão ser mais rígidos com o meu horário ou não vão me deixar ir, né? Então, querendo ou não, a criação de regras faz parte do nosso dia a dia. Nós já nascemos sob controle de regras, então o bebê, né, quando a gente é bebê, ali que a gente se alimenta, por exemplo, só do peito, a nossa mãe já coloca regra, né? De tantas em tantas horas eu vou dar o peito, fora isso não, vou colocar para dormir em tal horário. Então, o tempo inteiro estamos sob o controle de regras, e isso faz parte da nossa sociedade. Skinner, ele definiu a regra, tá?
regra, né? Como estímulo discriminativo verbal que indica uma relação de reforçamento, tá? Então, quando eu sigo a regra, de uma maneira geral, eu sou reforçado, tá? Socialmente, na minha família, junto dos meus amigos, no meu trabalho, tá? Quando eu não sigo a regra, de uma maneira geral, se é uma regra importante ali pro meu contexto, pro local no qual eu estou inserida, eu vou ser punida, tá? Então, a regra, ela vai carregar essa relação de reforçamento, tá bom? Quando se fala de um comportamento operante, seja ele qual for, né? Uma relação de reforçamento significa uma relação entre atividade e consequências, tá? Então, é o que eu acabei de falar. Determinados comportamentos vão me reforçar positivamente, outros negativamente, e alguns vão me punir, positivo ou negativamente, tá? Vai depender de qual regra qual é o meu contexto, né? Enfim, digamos que tudo, né, vai influenciar em relação à consequência desse meu segmento ou não da regra. Um estímulo discriminativo verbal controla o comportamento da mesma forma que um estímulo discriminativo não verbal. Então, suponhamos, eu estou moro na minha casa, eu, meu pai e minha mãe, e lá a gente tem a regra de que quem chega por último, né, sei lá, à noite, depois eu sou a última a chegar porque eu estudo à noite. Então, o último que chegar vai trancar a porta, né, e vai conferir se está bem trancada. Em algum momento, esse estímulo verbal, ele foi inserido na minha vida, tá? Então, provavelmente, quando eu comecei a poder sair sozinha, sei lá, para ir para a escola, para ir para uma festa, me ensinaram, né? Meu pai ou minha mãe me deu esse estímulo discriminativo verbal, falando, olha, quando você chegar, você tranca a porta e confere e vê se está trancada. Meus pais não precisam fazer isso o resto da vida comigo. Essa regra, quando ela se instala, né? Quando essa regra ela se torna modelada implicitamente, o estímulo discriminativo não verbal, eu não preciso do estímulo discriminativo ali presente, tá? E muito menos de um estímulo discriminativo não verbal. Eu vou seguir a regra da mesma forma, independente do meu pai estar ali me dizendo que eu preciso trancar e conferir ou não. Um exemplo de estímulo discriminativo não verbal seria, por exemplo, uma placa de trânsito. Então, eu ver a placa de pare, eu não preciso do guardinha estar ali e me dizer você tem que parar aqui, né? Só de eu olhar e visualizar aquela placa, eu já sei que eu preciso parar, tá? Então, independente de ser um estímulo verbal, né, ou não verbal, ambos vão controlar o comportamento da mesma forma, tá? Então não dá pra dizer que um tem mais força que o outro, os dois vão controlar de alguma forma. Vamos lá. Aí, regras, ordens, instruções e conceitos. Os estímulos discriminativos verbais, eles vão depender de uma longa e poderosa história de seguir regras que começa logo após o nascimento. Então, como eu falei para vocês, quando a gente nasce, a gente já é colocado em situações no quais o nosso comportamento começa a ser modelado, inclusive por questão de regras, tá? Então, é bem comum que desde bebê, né, os nossos pais eles vão começar a colocar alguns limites, buscando, digamos assim, modelar o nosso comportamento de acordo com aquilo que eles acham que é necessário, que é importante, tá? Então, horário para comer, horário para dormir, poder ou não brincar na rua, ir para a escola, ter horário para estudar, ter horário para brincar. Então já são situações e já são comportamentos que começam a ser modelados por estímulos discriminativos verbais, né, dos nossos pais para conosco, para que a gente fique sob o controle dessas regras,
né? E caso eu não cumpra, eu vou ter que lidar com as consequências. Se eu cumprir, muito provavelmente, meu comportamento ele vai ser reforçado, tá? O estímulo discriminativo ou contexto ainda é a relação, só que agora envolve as ações e consequências das outras pessoas, tá? Então, quando é o que eu já falei, o comportamento governado por regras, ele sempre vai depender de uma outra pessoa, tá? Então, sempre vai ter uma relação. E aí, por mais que por mais que não exista uma outra pessoa, então, por exemplo, não necessariamente, suponhamos, né, o exemplo da rotatória, eu não estou ali em contato com ninguém, mas existe uma regra ali implícita, digamos assim. Então, vai controlar o meu comportamento da mesma forma e vai envolver ações e consequências. Então, se eu não respeitar, o que pode acontecer? Nada. E aí isso vai reforçar meu comportamento de não cumprir essa regra da rotatória. 2, eu posso bater num carro, que isso vai ser uma punição, né? Uma punição negativa, digamos assim, porque eu vou ficar sem carro. Mas ao mesmo tempo vai ser reforçador no sentido de eu não descumprir essa regra, tá? Então é um reforço negativo também, que vai ser ficar sem o carro, porém vai reforçar meu comportamento de seguir a regra, tá? Às vezes o falante ele não teve nenhum contato com a relação, nem sequer indireto, mas está repetindo a regra de outra pessoa. Em que sentido, né? Muitas vezes a gente escuta assim, ah, não, porque eu ouvi dizer que ali naquela casa, que ali naquela loja vende um doce delicioso. E aí eu vou ficar sob controle, né, dessa regra de que ali vende um doce delicioso e quando eu quiser comprar um doce delicioso, eu vou naquela loja, não por uma experiência minha, mas uma experiência do outro que eu acabo pegando pra mim, digamos assim, tá? Então, eu não tive nenhum contato com aquela loja, eu nunca entrei nela, eu nunca comi nada daquela loja, mas alguém me disse e eu tomei isso como regra, né? Então, eu sei que naquela loja tem uma comida boa porque alguém me disse, né? Então, uma regra que eu acabo absorvendo, tá? Eu acabo repetindo essa regra do outro. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? Quando a gente pede, por exemplo, indicação. Então, onde que eu encontro determinada peça para o meu computador? E aí alguém vai me dizer, na loja X. Eu não tive nenhuma relação com essa loja, eu nem sei onde é essa loja, eu nem sei se essa loja é boa ou não, mas alguém me disse que é. Então eu acabo repetindo essa regra. E muitas vezes eu nem vou comprar minha peça lá, mas quando alguém chega pra mim e me pergunta, eu vou dizer, vou repetir, né? Na loja X. Ah, tá, tudo bem. Eu nunca tive uma relação com essa loja, mas alguém em algum momento me disse sobre essa loja e eu acabo passando essa informação para frente, tá? Então, o contexto, né, que induz qualquer verbalização que reconhecemos como regra é uma relação de reforçamento, tá? Então, todo contexto que vai induzir algum tipo de verbalização, ele vai induzir também uma relação de reforçamento. A gente vai reconhecer essa relação como uma relação de reforçamento. As regras do cotidiano, elas se encaixam na categoria estímulos discriminativos verbais que indicam uma relação de reforçamento. Por exemplo, né, um pai diz para o filho, né, não vai muito para o fundo do mar, né, tá na praia, não vai muito para o fundo do mar, porque você pode se afogar. Então, é um estímulo discriminativo verbal e uma regra também. Porque quando o pai ele fala pro filho que se ele brincar, se ele for, né, para muito fundo do mar, ele vai acabar se afogando, é também uma regra. E indica essa relação
de reforçamento. Então, se você brincar só na beirada, nada vai te acontecer, você vai se divertir e tá tudo ótimo, e vai reforçar esse comportamento. Agora, se você for pro fundo, você pode se afogar, você pode morrer, você pode, né, ir pro hospital. Então, indica aí uma relação de reforçamento. O que essa criança precisa fazer para ser reforçada, tá? Então, as regras, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, elas também têm essa função, né, de relação de reforçamento, tá? Todas as instruções, elas são regras, tá? Então, por exemplo, se eu peço uma instrução de como chegar em determinado lugar, é uma regra que alguém vai me dizer. Se eu peço uma indicação de algum lugar que eu preciso comprar alguma coisa, sei lá, é uma regra. Se eu peço para alguém, se eu como alguma coisa gostosa e peço para essa pessoa me passar a receita, são regras. Então, a gente está muito mais sob controle de regras do que muitas vezes a gente se dá conta, tá? Então, o tempo inteiro a gente está sob controle de estímulos discriminativos verbais que nos induzem a seguir regras. E aí, por isso que o Skinner ele dá ênfase para o comportamento governado por regras, porque ele vai dizer que o tempo inteiro a gente está seguindo regra e muitas vezes a gente não se dá conta do quanto o nosso comportamento ele é controlado por essa contingência, que, né, é uma relação de reforçamento, não deixa de ser, mas essas regras elas acabam guiando o nosso comportamento de uma maneira geral, tá? Mapas e diagramas também, tá? São regras. Então, se eu desenho, né, o mapa para chegar na minha casa, vai instruir da mesma forma do que se eu disser o caminho. Se eu entregar um papel, né, com um desenho e tal para a pessoa, ela vai conseguir chegar na minha casa se eu desenhar bem, né, gente? Porque se eu desenhar de forma confusa, talvez ela não consiga chegar. Do que se eu falar, né? Olha, você pega a esquerda, depois você vai ver o mercado, do mercado você pega a direita e aí você vai dar um prédio verde e ali é minha casa. Ou até mesmo, por exemplo, botar no GPS, né? Então eu coloco o endereço no GPS, eu posso pedir para a moça ir falando, e aí eu vou ficar sob controle do estímulo discriminativo verbal, ou eu silencio ela e vou olhando só pelo que vai me sinalizando no mapa, que vai ser um estímulo discriminativo não verbal, porém vai ter o mesmo objetivo, né? Que vai ser me fazer chegar em determinado local, que é, querendo ou não, uma regra, né? A forma de eu chegar lá, essa instrução, sendo verbal ou não, vai ser um segmento de uma regra. Desenhar o mapa constitui comportamento verbal, o mapa constitui uma regra e o seguir mapas é o comportamento controlado por regras. Então, é só para vocês entenderem, né, como que funciona essa construção. Então, por que tem tanta relação? Por que eu falei, esperem a aula da semana que vem para fazer o trabalho, tanto que eu nem passei ainda, vou passar para vocês na aula de amanhã, na aula de hoje, né, no caso. Porque o comportamento verbal ele está intimamente ligado ao comportamento governado por regras. Então, assim, quando eu desenho o mapa, é um comportamento verbal, tá? O mapa, ele vai ser uma regra que eu posso ou não seguir, mas se eu tenho um objetivo que é chegar em algum determinado lugar, eu vou seguir. E aí, seguindo esse mapa, o meu comportamento ele vai estar sendo controlado por regras, que é uma relação de reforçamento, pois quando eu chegar no meu objetivo, sei lá, suponhamos que seja para chegar na casa de um amigo meu, né? O meu comportamento vai ser reforçado porque eu cheguei, eu vou estar num ambiente que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, enfim. Só para vocês entenderem como que é o fluxo, né, do comportamento controlado por regras. Sempre vai começar com o comportamento verbal, mesmo que depois se torne, né, um comportamento implícito, digamos, né, assim, mas ele sempre vai começar por um comportamento verbal. A regra implícita ou explicitamente é induzida por uma relação de reforçamento. É sempre possível reformular a regra sob a forma de: se essa atividade ocorrer, então tal consequência se torna provável, tá? E aí uma regra é uma categoria funcional porque todas essas variações estruturais são funcionalmente equivalentes. O que essa frase ela quer dizer? Que eu tenho 1001 formas de ditar determinada regra, tá? Então eu posso dizer, você precisa comer mais salada. Eu posso dizer,
comer salada faz bem para a saúde. Eu posso dizer, seria bom se você comesse mais salada. São 3 formas de dizer a mesma coisa e que explicitam uma relação de reforçamento. Qual que seria o reforçamento? Uma boa saúde. A relação de reforçamento, essa relação de reforçamento de comer salada seria de fortalecer a saúde. Mas eu tenho várias formas de ditar a mesma regra, inclusive dizer coma salada, que seria um mando propriamente dito, né? Então, mas vai ter a mesma função, independente da variação da forma como eu falar, da forma como eu colocar essa regra para outra pessoa, tá? E a regra ela sempre vai indicar algo de maior relevância, tá? O importante em uma regra é o fato de fortalecer um comportamento que só trará compensações depois de um certo tempo, de acordo com a mal definida, mas extremamente relevante relação de longo prazo que está indicada. Nem sempre uma regra ela vai trazer um reforço a curto prazo. Pegar o exemplo do pai que fala para o filho não brincar no fundo do mar. Por quê? Inicialmente pode parecer uma coisa chata para a criança. Ai, meu pai é chato, nossa, não me deixa nem entrar no mar direito. Mas qual que é a consequência a longo prazo? O filho se manter vivo, né? Porque não vai se afogar, porque não vai morrer, porque não vai precisar ir para um hospital e aí, sei lá, passar por um tratamento em função desse afogamento. Então, é algo de maior relevância, mas que, para quem segue a regra muitas vezes, não faz muito sentido. Por exemplo, beber e dirigir, né? Então, o pai entrega a chave para o filho, né? Acabou de tirar a carteira. Meu filho, pode ir, mas você não pode beber. No início, muitas vezes o adolescente, o jovem de 18 anos ali, ele não vai ficar tanto sob o controle de que no futuro isso pode trazer um benefício para ele, que é não bater o carro, que é não morrer, que é não machucar os colegas que vão estar com ele, que é não se machucar em função de um acidente que possa acontecer. Muitas vezes ele vai achar simplesmente, nossa, meu pai, né, botando uma regra, nada a ver e tudo mais. Mas a regra ela sempre vai indicar algo de maior relevância, que a gente vai falar um pouquinho mais. Uma regra de longo prazo vai ser a relação última, tá? Então vai ser a razão primeira da regra. E a outra de curto prazo, em relação ao reforçamento próximo, tá? Então a gente vai ter sempre uma relação de reforçamento próxima ou relação de reforçamento último, tá? O que é isso? A relação de eu coloquei esse esqueminha aqui, que tem até no livro de vocês. A relação de reforçamento próxima vai ser o reforço que vem muitas vezes imediato, tá? Então, o exemplo do livro é usar sapato, tá? Então, eu uso sapato, né? Meu pai, minha mãe me ensinam que eu preciso usar sapato. Inicialmente, usar sapato, o reforçamento que vai me aparecer primeiro vai ser a aprovação, tá? Então, eu boto o sapato, meus pais falam, ótimo, muito bem, colocou o sapato, tá lindo. Agora, com o passar do tempo, né, numa relação de reforçamento última, tá? O que é a longo prazo, usar sapatos não só vai me gerar aprovação, mas também vai fazer com que eu mantenha a minha saúde. Então, eu com sapato, eu não vou pisar num prego, ou se eu pisar num prego, não vai me machucar. Eu não vou entrar em contato com alguns tipos de bactérias que estão no chão. Então, isso vai me gerar saúde e a possibilidade de reprodução, tá? Então, quando a gente pensa nessa questão da regra, sempre vai ter algo maior, que vai ser, né, em função dessa relação última, que vai ser envolvendo saúde, reprodução, relacionamento com as pessoas. E a relação próxima, muitas vezes, vai ser algo menor, uma relação de reforçamento menor, que muitas vezes não vai fazer tanto sentido, mas a gente acaba seguindo a regra em função, muitas vezes, até da aprovação mesmo, né? De uma aprovação social, tá? A relação próxima é o motivo pelo qual se considera que o comportamento é controlado por regras.
tá? Então, o que me gera o reforçamento imediato, digamos assim, é o que a gente vai considerar que o comportamento é controlado por regras, que vai ser a aprovação, vai ser, enfim, reforços menores, tá? O estímulo discriminativo verbal fornecido pelo falante é a regra, então meu pai e minha mãe disseram para mim que eu tenho que usar sapato, essa é a regra, e esse é o estímulo discriminativo que vai me fazer utilizar o sapato. A relação próxima é relativamente óbvia, porque os reforçadores são relativamente frequentes e imediatos. Uma vez adquirido o comportamento desejado, o reforço pode ser menos frequente e menos imediato. No início, quando a criança começa a usar o sapato, veste o sapato sozinha e tal, os pais tendem a reforçar mais. Então, essa questão da aprovação, por exemplo, ela vai ser o comportamento vai ser emitido, ele vai ser imediatamente reforçado. Com o passar do tempo, não vai existir mais esse reforço, porque esse comportamento ele vai se tornar habitual, digamos assim, tá? Então, não necessariamente o reforço vai vir, mas mesmo assim o comportamento ele não deixa de ser emitido, porque é uma regra que já foi, digamos assim, automatizada. Tá? Então, como já foi automatizado, não precisa de ficar havendo reforçamento. E automaticamente a relação de reforço última, que é manter a saúde, é não machucar o pé, não pegar nenhuma doença, vai ser o que vai manter esse meu comportamento, tá? E se a gente parar para pensar em relação a outras questões da nossa vida, isso fica muito claro, né? Então ninguém precisa me dizer que eu preciso lavar as mãos para poder me alimentar. No início, meus pais faziam isso comigo. Então, toda vez que eu ia almoçar, meus pais já lavou as mãos? E aí eu ia e lavava a minha mão. Com o passar do tempo, eu automaticamente, ao chegar em casa para almoçar, eu já ia lavar as mãos para poder almoçar. Então, eu não precisava mais dessa relação de reforço, porque automaticamente esse comportamento se tornou modelado implicitamente, tá? Então, eu não preciso de estar sob controle do estímulo discriminativo verbal, porque já se tornou algo automatizado dentro do meu comportamento, visto as repetidas vezes em que esse comportamento foi reforçado, apesar de ser uma regra. Embora relativamente obscura e de longo prazo, incorpora uma relação entre comportamento e consequência que é realmente importante, independente de quão trivial ou arbitrária a relação próxima possa parecer, tá? Então, a relação de reforçamento última, muitas vezes, ela não vai fazer muito sentido, tá? No início. Então, por exemplo, essa questão da saúde que eu tô dizendo em relação ao comportamento de vestir os sapatos, de calçar os sapatos. Muitas vezes, para a criança, isso não vai fazer muito sentido, então vai ficar uma coisa meio obscura. Por isso que o texto ele traz, né, essa expressão. Mas, ao mesmo tempo, é dessa forma que o comportamento ele vai sendo incorporado para aquela pessoa, tá? E aí, a consequência, ela vai ser o que vai manter esse comportamento a longo prazo, tá? Geralmente, a relação de reforçamento última, então, a longo prazo, qual é o reforço que esse comportamento vai trazer? Ele geralmente se refere à saúde, à sobrevivência, ao bem-estar a longo prazo, tá? Aí eu até coloquei um exemplo aqui. Ame seu próximo como a si mesmo. Pode ser interpretado como um incentivo à cooperação entre membros de um grupo, então de uma sociedade, de uma comunidade, o que beneficia o sucesso reprodutivo de todos os membros. Então, eu ter esse senso de coletividade, eu ajudar o próximo, eu estar ali, eu ser uma pessoa boa para as pessoas que estão próximas a mim, vai fazer com que haja um sucesso reprodutivo em todos os membros. Então, eu vou favorecer aquela comunidade ali de se manter, tá? Então, esse senso de coletividade, inicialmente, né, os nossos pais vão levar a gente na igreja, a gente vai escutar, e aí muitas vezes não vai fazer muito sentido, né? Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Isso não tem muito sentido, mas a longo prazo, esse senso de coletividade que vai sendo colocado para mim enquanto regra
vai me fazendo entender, né? E aí fica claro que a longo prazo eu preciso ter essa boa convivência com a sociedade, porque ninguém vive só, porque eu preciso das outras pessoas para algumas coisas, e aí essa relação de reforçamento última, né, que é esse reforçamento a longo prazo, é que vai manter o meu comportamento. Todos os reforçadores últimos, ao afetarem a aptidão como fazem, relacionam-se a 4 grandes categorias. Então, de alguma forma, a relação de reforçamento última, então esse reforço a longo prazo, ele sempre vai estar envolvida em uma dessas 4 categorias. Manutenção da saúde, inclusive sobrevivência. Então, no início, os nossos pais dizem pra gente não enfiar o dedo na tomada, porque pode levar um choque e machucar. Com o passar do tempo, essa regra, ela se generaliza para outras situações de energia e, por exemplo, eu não vou encostar num fio de alta tensão. Muitas vezes eu não vou precisar que alguém me diga isso, né, lá na minha vida adulta. Então eu vou... meu comportamento ele já foi modelado implicitamente. E aí eu fico sob controle dessa relação de reforçamento última, que é o que? A minha sobrevivência. Então eu não encosto, é uma regra que foi colocada para mim lá na minha infância, foi sendo modelada, se tornou uma regra modelada implicitamente, e o meu comportamento ele fica sob controle da minha sobrevivência, que é o reforçamento último, né, nesse caso. Então, manutenção da saúde, obtenção de recursos, fazer e manter relacionamento com familiares e amigos, que aqui acaba também se juntando com a questão da reprodução, tá? Então, eu preciso conviver em sociedade e eu preciso me reproduzir. Então, fazer e manter esse relacionamento, né, vai fazer com que eu me reproduza. Então, o exemplo, né, do sapato. Parece bobo, mas eu acho que fica claro de entender, né? Como as regras elas estão o tempo inteiro no nosso cotidiano. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então, calçamos sapatos para manter a saúde. Trabalhamos para obter os recursos, né? Trabalho é outra regra. Batemos papo para manter relacionamento com amigos e famílias. Namoramos para obter sexo e produzir descendentes, né? Então, calçar o sapato, trabalhar, bater papo, namorar, são 4 comportamentos controlados por regras, tá? Que a gente pode até explicitar um pouco mais, né? Cada um deles na aula ao vivo. Mas são 4 comportamentos que são controlados por regras, que têm um reforço imediato, mas tem uma relação de reforçamento último também, que seriam, né, esses 4 pontos principais, que sobrevivência, obtenção de recursos, manter a relação em sociedade e a reprodução. A regra e o reforço próximo, eles podem ser temporários, tá? Se o comportamento for suficientemente induzido, ele entrará em contato e será mantido pela relação de reforçamento último, tá? Então, vamos pensar. O uso do sapato, por exemplo, nenhuma criança nasce sabendo disso. Então, vai ser induzido, né, pelos pais. Essa regra vai ser colocada pelos pais. Se essa regra não for suficientemente induzida, então, se o pai falou uma vez e depois não falou mais, e essa criança, por exemplo, mora numa roça, alguma coisa assim, mora em algum local que o uso do sapato não é algo que é tão reforçador, ela pode deixar de utilizar. Agora, se for suficientemente induzido, essa regra ela vai sendo, né, colocada implicitamente, vai sendo modelada implicitamente, vai se tornar um comportamento automático, digamos assim, e vai ser mantido pela essa relação de reforçamento última, que é manter a saúde, por exemplo, tá? Se as ocasiões para a ocorrência do comportamento controlado por regras forem muito infrequentes, a transição para a relação de reforçamento última pode nunca vir a acontecer, tá? Então, se não for suficientemente reforçado, ela pode não se tornar um comportamento frequente, digamos assim. Por exemplo, né, até o próprio texto traz esse exemplo. Se eu compro uma mesa e eu preciso montar ela sozinha,
eu vou olhar ali o manual de instruções, eu posso ter algum tipo de dificuldade, mas de uma maneira geral, seguindo as instruções ali, eu posso conseguir montá-la. Mas isso é uma coisa que eu vou fazer uma vez na vida e olha lá. Agora, uma pessoa que trabalha numa fábrica montando mesas, ela pode fazer isso uma, duas, três vezes e depois não necessitar mais do manual de instruções, por exemplo. Porque esse comportamento ele já foi frequente, já foi reforçado, que sei lá, é o trabalho dele, então é o ganha-pão dele, e aí se torna uma relação de reforçamento última, né, que é obter recursos. E aí vai se tornar um comportamento que não precisa de um estímulo verbal, como as instruções, a longo prazo, e é muitas vezes aquela pessoa que você vai perguntar assim, tá, como que você aprendeu a montar mesa? Ai, nem lembro. Porque, né, é um comportamento que é muito frequente para ele. Formular regras, assim como seguir regras, é uma parte fundamental da cultura humana. Então, mesmo que sejam regras diferentes em diferentes culturas, todas as culturas vão ter as suas regras. E isso faz parte digamos assim, de um comportamento que nos faz ser parte de determinada sociedade. Então, para eu me inserir em determinada cultura, para eu me inserir em determinada sociedade, eu preciso seguir essas regras. E também formular regras, né? Isso vai fazer com que a gente mantenha a nossa sociedade, que sejamos, digamos assim, a espécie, né, com maior aptidão e que vai se manter ao longo dos anos, né? De acordo com a reprodução. As regras elas são verbalizadas pelos pais e por outros membros da família e depois pelos professores. Seguir as regras se torna uma categoria funcional, uma habilidade generalizada. E à medida que ocorre a generalização, o próprio comportamento de seguir regras vai se tornar parcialmente controlado por regras, tá bom? Então, na medida em que eu vou seguindo as regras e que, por exemplo, o meu comportamento de calçar o sapato, vestir o sapato, calçar o sapato, né, gente? Se torna generalizado, então é o chinelo, é o tênis, a sapatilha, é a bota, o próprio comportamento de seguir as regras vai se tornar controlado por regras. Sem o segmento de regra generalizado, as possibilidades da cultura seriam, sem dúvida, limitadas, né? Então, a nossa cultura ser da forma como ela é, também vai dizer de como a nossa cultura se estabelece, tá? As regras, elas estão no ambiente, elas são estímulos discriminativos. Então, estímulo discriminativo é aquilo que me faz o meu comportamento acontecer em função, né? Então, eu estar no meu trabalho é um estímulo discriminativo para que eu trabalhe, tá? Eu estar deitada na minha cama é um estímulo discriminativo para que eu tente dormir, tá? E aí o exemplo aqui, né? Eu insisto para que meus filhos sejam honestos comigo, na tentativa, né, na esperança que o comportamento se generalize e de que eles sejam honestos com os outros, tá? Então, muitas vezes os pais vão tentar moldar o nosso comportamento esperando que a gente generalize para todos os ambientes. Então, de ser honesto, de ser pontual, de ser, por exemplo, trabalhador, de ser organizado, né? Então, muitas vezes essas regras começam em casa justamente, né, na tentativa de que a gente generalize para os outros locais. Como o controle de reforço próximo, ele pode ser temporário, então, né, o que mantém o nosso comportamento ali, o reforço imediato, né, ele pode ser temporário. Quando a relação de reforçamento última assume o controle, a regra pode estar ausente, talvez definitivamente. Então, a regra não necessariamente, né, ela precisa estar colocada de uma forma explícita. Então, ela muitas vezes vai estar modelada implicitamente. Eu não preciso que ninguém me diga, eu não preciso que tenha muitas vezes placa, nada disso, né? Porque o próprio estímulo discriminativo, né, o próprio ambiente, ele vai me dar a dica que eu tenho que seguir determinada regra ali. E muitas vezes eu não me dou conta de que eu estou sob controle de uma regra, tá? A alteração, no entanto, não é de uma regra externa para uma regra interna, que aí a gente
estaria usando uma explicação mentalista, tá? Então, eu internalizei determinada regra, tá? Mais de uma relação de reforçamento de prazo relativamente curto para de outro de longo, tá? Então, ao invés de a gente dizer que determinada regra ela foi internalizada, a gente vai dizer que ela está implícita, que eu não preciso que ninguém me diga, mas que o meu comportamento ele está sob controle daquela regra, não pelo reforço imediato, mas pelo reforço a longo prazo, tá? Então, a gente precisa fazer essas diferenciações para que a gente não caia em explicações mentalistas dentro do behaviorismo e dentro da análise do comportamento. Como vocês podem ver, tudo tem uma explicação, tudo tem uma forma de se dizer do porquê, tá? Nada dentro da análise do comportamento a gente vai dizer assim, ah, não sei, não sei como isso acontece, ah, isso deve ser alguma causa interna. Não, a gente sempre vai conseguir explicar de alguma forma o porquê das coisas e de que forma acontece. Bom, com frequência, as regras são soluções para problemas, tá? Então, se você se comportar assim, a situação resultará em tal e tal reforçador. Quando somos confrontados com um problema, pode ser preciso formular uma regra, tá? Então, assim como a gente aprende a ser ouvinte, a gente também aprende a ser solucionador de problema. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando eu me deparo inicialmente com um problema, vamos pensar, eu bati o meu carro, tá? Eu já usei esse exemplo 500 vezes em outras aulas, né? Mas, enfim, ele sempre cabe. Eu bati o meu carro. Então, inicialmente eu não sei o que fazer. Eu preciso resolver um problema ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para alguém e alguém vai me dar uma instrução, que é uma regra. Então, eu vou ligar pro, sei lá, meu pai vai falar, liga pro seguro que eles vão resolver para você. E aí eu vou seguir a regra, né? Vou ligar pro seguro, o seguro vai resolver. Se eu bater o carro mais uma vez, eu não vou precisar ligar pro meu pai, porque eu já sei que eu já sei o que fazer. Mas o meu comportamento ele vai estar sob o controle de uma regra. Então eu vou ligar para o seguro sob o controle de uma regra e de uma instrução que eu recebi. E o meu reforço inicial, que era ficar mais tranquila e resolver aquele problema, passa a ser uma relação de reforço última, que vai ser o quê? Ter uma empresa que me dá um suporte que vai resolver o meu problema sempre que acontecer, por exemplo, tá? E aí, isso não vai dizer, isso vai dizer de que a gente aprende, de que o nosso comportamento ele vai ficando refinado em relação à regra. Então, quando acontece alguma coisa com o meu carro, furou um pneu, esquentou, alguém bateu no meu carro, apareceu uma coisa diferente no meu painel. São estímulos discriminativos diferentes, mas que por eu ter resolvido uma vez um problema em relação ao meu carro, eu vou buscar mais ou menos dentro daquela regra que alguém me colocou para poder resolver novamente. Então é o que a gente muitas vezes vai trazer como criatividade, né? Como se eu tivesse tido um insight ali, né? Como se magicamente apareceu uma solução na minha cabeça. Mas não. Quando a gente para analisar, você na verdade está resgatando situações que você viveu, que foram reforçadas ou punidas, sob o controle de regras, muitas vezes, e dentro de todas as situações que você já viveu, dentro daquela modelagem toda do seu comportamento, muitas vezes você consegue resgatar uma situação parecida e que faz sentido e que muitas vezes vai resolver o seu problema, tá? Então, por isso que a gente fala aqui que em nenhum caso a resolução de problemas ela ocorre isoladamente. Ela sempre vai ser entendida à luz do treino, instrução e reforços prévios. Então, muitas vezes eu não passei por uma situação como aquela que eu estou passando naquele momento e eu preciso resolver. Mas eu já passei por situações parecidas, eu já fui instruída em situações parecidas, eu já fui reforçada em situações parecidas. Então, eu vou, de alguma maneira, resgatar essas situações e buscar uma nova solução, sob o controle, muitas vezes, de uma regra, de uma instrução que eu recebi lá atrás. Como falante, a gente também se dá regra como ouvinte, então essa fala com a gente mesmo, que muitas vezes a gente faz, né? Eu preciso resolver
resolver, eu preciso organizar meu dia. Então eu acordo e falo, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, aí depois eu tenho que voltar, depois eu vou fazer não sei o que lá. Então isso também é a gente se colocar sob controle de regras. Então eu estou dando as regras para mim mesmo, tá? Então o Skinner também vai considerar isso como ficar sob controle de regra, tá? O comportamento de resolver problemas produz estímulos que servem para alterar a probabilidade do comportamento futuro que poderia incluir a solução. Então, se dentro de todas aquelas situações que eu já vivi, de toda a minha história de reforçamento e punição, eu resgato uma situação parecida com aquele problema que eu estou vivendo, eu me comporto de determinada maneira e eu sou reforçada, a chance de eu utilizar novamente, né, de eu resgatar essa situação novamente numa situação parecida, vai aumentar. Agora, se não me ajuda, se não resolve o meu problema, provavelmente eu vou buscar outras soluções de outras vivências que eu já tive para poder tentar resolver, tá? E aí é o que eu falei, né? A resolução de problemas é muito semelhante à criatividade, mas não é um comportamento arbitrário, tá? Não acontece de maneira vem do nada, né? Como a gente poderia dizer. Vai vir sempre de uma história de reforçamento e punição, de uma série de instruções que já passaram na minha vida, de uma série de situações que vai fazer com que eu me comporte sob controle de toda essa minha história de reforçamento anterior, tá? Quando as soluções não precisam ser originais para serem reforçadas, a tendência é utilizar soluções semelhantes para problemas semelhantes, desde que as soluções continuem gerando compensações. Então, por exemplo, quando a gente... um arquiteto, ele vai ser treinado ao longo da graduação dele inteiro a fazer projetos. Então, quando ele faz um projeto e aí o cliente gosta, isso não foi feito de maneira arbitrária. Ele passou por uma história de reforçamento e de treino durante 5 anos, sei lá, eu acho que são 5 anos, para que ele conseguisse emitir o comportamento, né, de criar aquela planta em função do que o cliente pediu, tá? Então, é isso que a gente vai fazendo em relação à solução de problema. A gente vai o quê? Meio que sempre utilizando histórias de reforçamento anteriores para poder buscar soluções parecidas de situações parecidas. E aí a resolução de problemas, ela se torna estereotipada ou criativa e original, em virtude de se induzir e reforçar repetidamente o mesmo padrão ou de novos padrões serem induzidos ou reforçados, tá? A pessoa que se senta silenciosamente e depois, de repente, soluciona um problema, pode ter passado por todo um processo de dizer coisas e visualizar resultados privadamente um após o outro, tá? Então, nunca é do nada, tá? Pelo menos para análise do comportamento. Sempre vai ter uma história de modelagem, uma história de instrução, uma história de comportamentos anteriores que vão fazer com que a pessoa resgate, tá? Dentro da sua história de vida, situações parecidas, regras, enfim, para poder solucionar determinados problemas. O Skinner chamou a atividade de falante que gera estímulos discriminativos de pré-corrente, no sentido de que ocorre antes da solução. Tá? Então, esse é um termo, né, que o Skinner vai utilizar dentro da resolução de problemas. Tá? Então, ele vai falar que a resolução de problemas geralmente é sistemática, no sentido de que as tentativas de solução seguem padrões, especialmente padrões que tenham funcionado anteriormente. Então, esse comportamento precorrente que ele fala é porque, de alguma forma, eu vou buscar na minha história de reforçamento e punição soluções parecidas para resolver algum tipo de problema. Então, esses estímulos discriminativos anteriores vão me ajudar a pensar em novas soluções de problemas. E aí a gente vai falar que o comportamento precorrente é justamente se utilizando dessas situações anteriores para poder gerar novas soluções de problemas. Comportamento precorrente envolvido é frequentemente chamado de raciocínio, imaginação, formulação de hipóteses e assim por diante, tá? A conexão entre comportamento precorrente e comportamento controlado por regras encontra-se nos estímulos discriminativos produzidos,
Então, o comportamento precorrente é como formular regras, tá? Então, na medida em que determinada situação funcionou, deu certo, etc., e eu fui lá na minha história de reforçamento e busquei uma solução parecida, eu vou gerar uma regra para aquela determinada solução, tá? Então, o exemplo do carro. Então, deu certo uma vez, funcionou uma vez, eu vou gerar uma regra que vai ser, quando acontecer alguma coisa com o meu carro, eu vou ligar para o meu seguro. E aí vai ser uma regra que eu vou estabelecer para mim mesmo. Então, esse vai ser um comportamento precorrente em relação ao meu carro, por exemplo. O grande ganho por definir o comportamento precorrente é perceber que a resolução de problemas é semelhante ao comportamento controlado por regras, tá? Então, eles são bem parecidos, né? Como vocês podem perceber, a resolução de problemas e o comportamento controlado por regras, porque o comportamento controlado por regras, ele vai fazer com que eu me comporte, né, em determinado local de acordo com o que é necessário, né, para que eu esteja inserido culturalmente, para que eu mantenha a minha reprodução, a minha aquisição de bens, o meu bom relacionamento com a sociedade e também a minha sobrevivência, né? E a resolução de problemas vai ser buscar dentro da minha história de vida situações parecidas para que eu resolva determinados problemas, que é também criar regras. Em determinadas situações, quando eu tenho um problema, eu vou buscar regras para poder solucionar determinados problemas que me aparecerem, né? E aí, assim, Skinner, como sempre, muito problematizador, ele vai trazer essa fala de que formular regras, seguir regras, pensar e resolver problemas são, sim, comportamentos que podem ser explicados cientificamente. Então, ele novamente traz a crítica ao mentalismo, né? Então, se você parar para analisar todas essas situações, você consegue encontrar soluções, né, na história de vida da pessoa, né, das pessoas de uma maneira geral, tá? Então ele traz essa possibilidade de análise e de explicação científica, que é o que ele tanto bate na tecla, né, gente? De que a gente precisa de explicar situações, a gente precisa explicar o que a gente faz, porque senão fica muito abstrato e aí a gente perde a cientificidade, tá? Isso no ponto de vista do Skinner. Então, para o Skinner, a gente sempre tem que buscar uma forma de explicar. Então, o que lá atrás o Watson não conseguia explicar, o Skinner ele se debruçou para poder conseguir buscar essa explicação. Tá aí a referência do texto, que também tá lá no portal, tá bom? Leiam, assistam o vídeo, anotem as dúvidas e a gente se vê na reunião do Zoom, tá bom? Obrigada!